por depressão? Tem. Às vezes casos crônicos que a pessoa já está, né, numa fase muito avançada, pode acontecer, porque o tempo de manutenção da doença é maior. Mas na maioria das vezes é só por um período que isso acontece. Então tem sim cura-se. A gente, levando a sério isso, dá para cuidar. Ok, obrigada, doutora. Agora a gente vai falar aqui com o pastor Cássio mais um pouco. Pastor Cássio, nos fala que a Bíblia relata, tem alguma palavra que fala sobre depressão? E assim, existe uma palavra de Deus que pode ser deixada para pessoas que estão nos ouvindo, que estão assim com esses sintomas, né, que indicam um caminho, uma direção? Ok. Como a doutora Gabriela diz, Liliane, a depressão ela tem várias facetas, né? Isso é muito importante. E geralmente no meio de pessoas que lideram, pessoas que tratam com muitas pessoas, isso tende a acentuar a probabilidade de se manifestar uma depressão. Eu também trabalho como professor e na área acadêmica você vê muitos docentes com depressão sendo afastados constantemente ou fazendo uso de medicamento continuado. No ministério é a mesma coisa, pastores, líderes, né? Pessoas que exercem funções ministeriais estão suscetíveis mais do que as outras pessoas de ter a depressão. Então é quase que um paradoxo, como que Deus, né, maravilhoso, criador de todas as coisas, nos coloca numa situação dessa. Alguém poderia perguntar, será que Deus está de brincadeira comigo? Não é isso. A questão é que a palavra de Deus diz que Deus é amor, e o amor lança fora todo medo. Temos personagens bíblicos que entraram em depressão. Quando a gente vê Jeremias se lamentando, ele estava deprimido. O salmista Davi, tem salmos dele que você consegue identificar a depressão ali. E ele pedindo até para que Deus não tirasse dele a certeza da salvação, né? E a alegria da presença do Espírito na vida dele. Então, isso são sintomas de depressão. A depressão também, ela tem uma faceta que nós não falamos aqui, que é a questão do pecado. Uma vida de pecado, uma vida de desacordo com a palavra de Deus, aonde a própria moralidade é ferida constantemente, principalmente a moralidade cristã, né, da qual eu me orgulho pregar sobre isso, traz sobre a pessoa um nível de culpa muito grande. Então, a culpa, ela geralmente está muito misturada com aquela ideia do mérito. Então, a pessoa, ao mesmo tempo que está cheia de culpa, ela acha que merece muitas coisas. E como aquelas coisas não se efetivam na vida da pessoa, ela começa agora a achar que tudo dá errado só para ela. Por que só comigo? Então, você tem uma decadência do nível de contentamento, de alegria, de satisfação da pessoa. Muitas vezes, não estou falando que é isso, né? Já falamos de outras coisas, mas assim, é um número muito grande perto do total de pessoas que elas se entregaram ao pecado, na perspectiva cristã, e essas coisas fazem com que elas se entristeçam muito, porque o pecado... O sentimento de culpa. O sentimento de culpa, um descontrole por causa de vícios e outras coisas, traz muita dor na alma. E essa dor na alma, ela traz uma depressão, ela traz uma queda muito grande no contentamento e uma vergonha que a pessoa passa a ter em relacionar com outras pessoas. Então ela fica cada vez mais afastada dos relacionamentos. Pois bem, nível de fé, pensando na palavra de Deus, eu até trouxe aqui um versículo, 1 Pedro 1,9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Olha só, o fim último da nossa fé é a salvação da nossa alma. Jesus falou que Ele é o autor e consumador da fé. Ele que dá e vai aumentando essa fé. Essa fé nos leva em direção ao amor do Pai. Esse amor do Pai que supera todo entendimento. Então, esse amor gera em nós o quê? Uma capacidade de lidar com as tentações e com os assédios da carne, do corpo físico sobre a alma. E os assédios também do lado espiritual maligno sobre a nossa alma. Então, se tem uma coisa que nos defende muito da depressão, pode ou até impedir de nós termos ela, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus
ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Então, tropeçar seria também a depressão. Esse envolvimento com as coisas de Deus e com a espiritualidade correta, baseado nas Escrituras, nos daria, em certa esfera, até mesmo a cura. Eu creio que Deus cura as pessoas, que isso é um dom de cura, e também nos afastaria da possibilidade de ficarmos depressivos. Eu brinco com algumas pessoas no sentido, não de fazer menor o assunto, mas eu falo que eu tenho alguma depressão de 10 a 15 minutos. Eu não posso me dar o luxo de ficar muito tempo depressivo. Então, quando alguém me ofende e aquilo atinge a minha alma, quando alguém faz uma oposição muito grande ao que eu estou fazendo, e eu sinto um pouco incapaz de lidar com aquela situação, nós temos um decaimento no nível de satisfação muito grande. Então, isso gera em nós um sentimento ruim. Então, eu me sinto, né, depressivo nesse momento. Não sei se isso é um termo técnico da ciência. Mas o que eu faço? Eu oro, eu busco a Deus. Inclusive, tem um dom que as pessoas, alguns gostam muito, outros não gostam, é o dom de orar em línguas. Eu oro em línguas e profetizo, e aí eu transcedo essas questões corriqueiras dos relacionamentos humanos, e quando eu volto para aquele momento, passar uns 10 minutos, eu já sou aquele antes da ofensa. Então, como lidar com a ofensa? É você não se sentir muito merecedor de muitas honras, né? Então, a justiça própria, ele é um caminho pavimentado para a pessoa ter depressão. E outra coisa é a questão desse assédio do pecado e o quanto nós cedemos ao pecado também. E aí entra todas as outras coisas que nós já dissemos aqui e muitas outras que a gente nem sabe ainda, né? De coisas físicas, fisiológicas, né? E etc. Ok, muito obrigado, pastor. Doutora, a gente viu aí o pastor falando, né? E realmente, assim, essa questão de tristeza, né, do momento que a autoestima da gente é de alguma forma abalada, todos nós estamos suscetíveis a passar por isso, porque afinal a vida, ela é cheia de altos e baixos. Mas é importante que a pessoa ela se centre no sentido de não acumular aquela tristeza, de não alimentar aquele sentimento, né? Então, assim, existe algum conselho que a gente pode dar para o ouvinte que está nos escutando, o internauta, no sentido dele encontrar aí um caminho de não alimentar mais esse sentimento? Sim, né? Como o pastor Cássio falou, tem essa questão de cada um procurar dentro de si a fé que existe, né? A fé que tem, isso é uma coisa que sustenta e alimenta, né, o ser humano. Eu acho que a capacidade de se relacionar, de comunicar, nós somos os únicos seres que temos o dom de poder falar, né? E às vezes a gente não usa, não consegue exercer esse dom. Então, tá acontecendo algum conflito, tá se sentindo ofendido, né? Às vezes também comunicar, falar, olha, né, é isso mesmo que eu entendi, tem algo que eu posso fazer para melhorar a nossa relação, algo para melhorar isso que eu tô te causando. Então, eu acho que enxergar, assim, nós mesmos, enxergar o outro, né, como um outro. Eu acho que tristeza faz parte da vida, e a gente também conhece, né, a gente chama de papel e contrapapel, a gente conhece a alegria, porque a gente também sabe que existe a tristeza, né? Mas o mais importante de se saber para diferenciar é quando aquilo te incapacita de fazer as atividades do seu dia. Então, eu tô triste, né? Tirei uma nota ruim na prova, tive uma discussão com um amigo, um término de um namoro, a gente chama de elaboração de lutos, né? A gente elabora lutos o tempo todo, né? Sim. Mas a gente ficar atento para aquele sentimento que nos incapacita. Então, não estou sentindo mais vontade de trabalhar, não estou sentindo mais vontade de ir para academia, de ir para a igreja, sei lá, de ler. Quando a gente se sente paralisado pelo sentimento, né? Então, sim, é um sinal de alerta, é um né? sinal de alerta, porque aquilo lá já está se intensificando. Em qualquer, não só na depressão, mas em qualquer outros adoecimentos mentais, né? Então, aconteceu uma tristeza. Por exemplo, quando a gente fala de depressão pós-parto, tem um período após a gravidez
que é um período normal de uma tristezinha, né? Então a gente tem que ressignificar a vida, né? Eu preciso desempenhar os papéis, tem o cansaço, tem o hormonal, né? Então acontece de ter uma tristeza, mas se isso se prolonga, se isso incapacita, se a pessoa se sente tolhida de todas as funções que ela desenvolve na vida, aí é um sinal para a gente poder procurar ajuda. Correto. Eu só queria tirar uma outra dúvida com você, doutora, porque assim, eu queria saber se isso é um mito ou é verdade. A alimentação, uma alimentação mais saudável, ela pode ajudar no sentido da pessoa sair desse estágio? O estágio pode contribuir? Então, a gente fala dos pilares, né, da saúde. Então, quando a pessoa está se tratando da depressão ou de qualquer outro adoecimento mental, a gente fala que é importante, né, a gente ter um exercício, uma movimentação, um exercício físico, alimentação, sim. Então, assim, se eu me alimentar direito eu não vou ter depressão? Não, não significa, né? Ou se eu estou com depressão, se eu me alimentar direito eu melhoro? Também não significa, mas é um dos pilares, né? Então, exercício físico, fé, a relação de amizade, apoio, o tratamento medicamentoso, psicoterápico, para entender por que eu não estou me sentindo bem, o que me leva a ser, por exemplo, uma pessoa que fica frustrada, né? Então, são pilares, ajuda, né? Mas não é causa, né, circunstância. Então, se eu me alimentar mal, eu vou ter depressão? Não está relacionado diretamente, mas com certeza é um dos pilares da saúde do ser humano. Ok, né? Antes da gente finalizar esse assunto, eu queria falar também sobre um assunto relacionado, porque a gente sabe que existem muitas mulheres que às vezes no estágio de gravidez, né, elas enfrentam a depressão pós-parto. Eu gostaria que a doutora explicasse para nós também essa questão da depressão pós-parto, né? Então, a depressão pós-parto é um tipo de depressão, né, que acomete mulheres, às vezes um pouquinho antes um pouquinho, horas depois do parto ou alguns dias depois, né? Aí tem isso que a gente chama de blues do puerpério, que é essa faixa de dias, até de 10 a 15 dias, da pessoa se restabelecer, né? Tem uma nova vida, eu preciso ressignificar todo o meu contexto social, né? Às vezes a atenção está muito voltada para o bebê que chegou, né? E às vezes a mãe fica um pouco de lado. Então tem um período que a gente chama de normal, que é de reorganização psicológica e emocional das mães que acabaram de ter bebê. Mas se começa um processo de irritabilidade, uma ansiedade muito generalizada, a gente ouve muito falar de não querer ver o bebê, né? Então não quero pegar, não quero ficar perto, ou então pegar demais aquele sentimento de posse do bebê, né? Esses são sinais já, depois de um período prolongado, são sinais de uma possível depressão pós-parto, né? Então é a mesma condição da depressão, né, de qualquer depressão. É observar, dar uma atenção para essa mãe, né, que essa mãe está fragilizada, está ressignificando muita coisa, e conversar, falar, olha, como é que você está se sentindo, observação. Eu sempre falo, você falou isso aqui, que o amor é fundamental, o pastor Cássio falou que o amor é fundamental, e eu continuo com a ideia de que o olhar, a gente enxergar o outro, saber que o outro está aqui, que o outro existe, a gente poder parar e falar assim, olha, tô te vendo, né? 5 minutinhos às vezes faz diferença. Tô vendo que você não tá sorrindo, tô vendo que você não tá passando o batom que você gostava, tô vendo que você não tá mais com vontade de sair para tomar sorvete, nem de ver o filme que você gosta, né? Tô vendo que você não tá encantoadinho. Então é o amor, sim, e o amor é saber que o outro é importante, ele também precisa, né, que a gente enxergar. Então eu falo que eu acho muito importante esse debate, porque todos nós podemos ser agentes de transformação em saúde mental e qualquer outro tipo de saúde, né? Por quê? Porque todos nós temos a capacidade de enxergar como o outro está e de intervir nisso aí. Então, é isso aí.
Ok, para nós finalizarmos, né, aqui com os nossos ouvintes, os nossos internautas que estão nos acompanhando, eu vou pedir para cada um de vocês fazer as considerações finais, ok, pastor? Deixa aí um recado para o nosso ouvinte, de repente uma pessoa que se identificou com o que nós falamos aqui, ok? Ok, estou muito feliz, viu, Liliane e doutora Gabriela, por essa oportunidade. Gostei muito do que eu aprendi aqui hoje, né? Eu queria deixar aqui a palavra de Deus mesmo, aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E lá em 1 Pedro 2,11 está assim: amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Se a alma é a sede, então, das nossas emoções, e dali nós temos a depressão. Em 1 Pedro 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui de esperança para aquelas pessoas que têm depressão, que ela não está sozinha. Tem um Deus Todo-Poderoso no céu, que olha por ela, que quer o bem dela. Tem uma gama de pessoas aqui que vai desde pastores, ministros, aos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, né? Tem assistentes sociais, tem muita gente querendo te ajudar. Então, às vezes, quando você não é identificado, não é identificada como depressivo, você mesmo pode dar um passo. Eu sei que é muito difícil para quem tem depressão, ou alguém que conhece alguma pessoa depressiva, que ela olhe não com um olhar de discriminação, mas de amor. Ame essa pessoa, procure tirá-la dessa posição. E se ela não conseguir sozinha, procure ajuda, leve pessoas capazes até ela, que possa tirar ela dessa condição e, se possível, levar ao tratamento e, sobretudo, ter fé em Deus, porque Deus é todo poderoso e Ele é muito interessado em que todos sejam felizes. Ok, pastor. Fala um pouquinho para nós aí da sua igreja, né? Os horários de culto, endereços, pessoas que quiserem um aconselhamento. Ok. Bom, a nossa igreja é a Igreja Cristo Exaltado, né? Nós temos a sede aqui na Avenida Engenheiro Diniz 409, no bairro Martins, ali bem próximo à Praça Sérgio Pacheco. Nós estamos ali no mesmo endereço há 15 anos. Nós fazemos parte de uma rede de igreja internacional, que é a Rede Vinha, hoje em 32 países. A nossa ênfase é cuidar de pessoas. Nossa igreja é uma igreja em célula, né? E os nossos cultos que tem nas células em todos os bairros, também temos culto nesse endereço, todos os domingos, às 18 horas. Ok, muito obrigada, pastor. Vamos falar agora com a doutora Gabriela. Dê suas considerações finais, doutora, para o nosso ouvinte, né? Fala um pouquinho do consultório, a pessoa que às vezes está nos acompanhando aqui e percebeu que ela está precisando de ajuda, né? Onde que ela pode encontrar esse auxílio? Bom, eu falo das palavras do Dr. Cássio as minhas. Eu acho que entender que isso pode acontecer, não tem motivo de se sentir envergonhado, né? O mais importante é assumir que está numa posição de fragilidade e contar com as pessoas que estão à volta, né? É possível, né? Existem pessoas que estão realmente esperando para ajudar as outras, né? Para quem está em volta, não subestimar a dor do outro, né? Olhar para o outro como se fosse para a gente mesmo, com o mesmo carinho, com a mesma atenção, né? Que eu acho que é isso que transforma as relações e automaticamente transforma o mundo, né? Bom, eu atendo junto com mais 10 psicólogos na Casa das Cenas, que ela fica na Avenida Francisco Galassi, número 1050, na Morada da Colina. Né? Nós temos atendimentos de segunda a sexta-feira, a clínica funciona das 8 às 18, mas o atendimento às vezes pode acontecer em outros horários, né? Devido à disponibilidade de cada um. Lá na Casa das Cenas nós temos a clínica social, que é um projeto que está há 25 anos aí cuidando da saúde mental das pessoas que às vezes não têm uma condição financeira para sustentar o processo psicoterapêutico no valor que está de mercado, né? Então vocês liguem lá, conversem com a nossa secretária super amada, Juliana, né? 3236-7914.
agenda a sua triagem, né? Você vai fazer uma avaliação socioeconômica e você vai ter sim direito ao seu tratamento psicológico, né? Tá bom? Então é acreditar em si, acreditar no outro e acreditar que a gente pode estar se transformando sempre. Ok, eu gostaria de agradecer então a presença da doutora Gabriela, do pastor Cássio, né, da Ana Cristina que participou conosco por telefone, e você, ouvinte, internauta que está nos ouvindo, se você se identificou com o que foi falado aqui, né, ou conhece alguém que está passando esse tipo de situação, não passe por isso sozinho, né, dê apoio, procure ajuda, porque isso é fundamental, né, Deus deixou aí os psicólogos, deixou aí os médicos, tem os pastores também para dar todo um apoio, um auxílio na questão da fé, né? Mas não passe por isso sozinho, não desista da vida, não desista de você. A vida é cheia de altos e baixos, mas você ainda tem muita coisa para viver, ok? E nós vamos agora continuar com o nosso programa, porque nós estamos aqui até às 5 horas da tarde, daqui a pouco tem momento da oração, tem momento da palavra, e eu espero você aqui. Eu vou deixar aqui um louvor para nós refletirmos, né? Porque esse momento do bate-papo é um momento assim de reflexões para a vida, mas eu acho assim que traz também um alívio para a alma, um alívio para a mente, no sentido de propor soluções, no sentido de trazer direções. Então, fique com esse louvor. Bruna Carla, Nova Criatura, André Valadão, Meu Milagre, né? Nós vamos ficar com André Valadão, Meu Milagre Chegou. Então eu aguardo você, daqui a pouco tem momento da palavra. E semana que vem tem mais hora do bate-papo, ok?